Oportunidade que Ele nos dá de cultuá-lo neste lugar. Louvamos a Deus pelo clima tão apropriado para culto, tão bom aqui dentro. Louvamos a Deus pela presença dos irmãos. Muito obrigado. De coração, muito obrigado. Deus os abençoe e vos fortaleça. Agora nós vamos ouvir o que Deus tem para nós de forma clara, direta na palavra. Nós vamos ficar quietos e receber o que Deus tem, o alimento dele para a alma de cada um de nós. O Senhor é o nosso Deus, Ele vai nos alimentar, é o nosso pastor e vai nos conduzir a pastos verdejantes. Vamos orar? Senhor, como Maria, lá em Betânia, naquela visita que o Senhor fez àquela família, nós queremos assim proceder, ficar quietos e ouvir o Senhor. Queremos ser alimentados e direcionados. Queremos que o Senhor fale à nossa mente e ao nosso coração. Obrigado porque o pastor Jefferson está aqui e ele será a boca do Senhor para nós hoje. E nós vamos receber a tua palavra e vamos te agradecer por isso. Portanto, fala bem claro ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pastor, não vai funcionar. Ok. Se sair ali, eles vão dizer para o senhor. Obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Para mim é uma honra estar aqui mais uma vez e poder trazer a palavra de Deus, aquela que Ele colocou no nosso coração para compartilhar com a igreja nesta noite. Desde já agradeço ao convite da igreja, do pastor Waldenberg, e quero dizer para os irmãos, estou acompanhado da minha esposa, Leni, e da sobrinha, Suelen. Vou pedir a Leni para ficar de pé, a Suelen está com o neném no colo. E a Suelen está nos visitando, ela mora fora do país, na América, lá em North Carolina, em Charlotte, e ela está com as duas crianças, né? A Júlia, que está no culto infantil, e o Lorenzo, que é esse rapazinho aí no colo dela. E é uma alegria para nós receber a visita da Suelen, e eles servem como família lá em Charlotte, na igreja Five Stone. Também estou acompanhado da equipe do Perspectivas. Alguns são dessa igreja. Presbítero Roberto, irmã Laí, o Pablo e a Graciele, a Ana França. Tem mais alguém da equipe? Acho que são esses, né, os que vieram. E eu. E nós estamos aqui, queria rapidamente falar um pouquinho, que nós estamos aqui, além de trazer a mensagem, para falar para vocês sobre a Turma Perspectiva 2024. A equipe tem se reunido desde abril e orado e buscado a direção do Senhor, e o Senhor colocou pessoas e igrejas na nossa visão, e continuamos orando, e agora estamos indo às igrejas anunciar o curso Perspectivas 2024. E esse movimento, né, Perspectivas, ele começou nos Estados Unidos em 1974 e dali se espalhou pelo mundo. Não é uma igreja, não é uma denominação, é um movimento. Um movimento para ajudar os cristãos, através de estudos, a encontrarem o seu lugar na obra que Deus está fazendo nessa terra. O propósito de Deus que Ele está cumprindo nessa terra e que você, como cristão, como servo de Deus, pode fazer parte dele, pode cooperar com Ele. E então nós estamos aqui para falar que esse ano, a partir do dia 26 de agosto, que é a última segunda-feira de agosto, nós vamos nos reunir por 12 semanas ali na sede da OM, na rua Mário Galvão, número 198, bem pertinho daqui. E a cada segunda-feira, das 7h30 da noite até 22 horas, por 12 segundas-feiras serão ministradas as aulas
que abrangem 4 perspectivas. A perspectiva bíblica, que fala o que a Bíblia diz sobre a obra de Deus e o propósito de Deus nessa terra. A perspectiva histórica, como isso vem acontecendo ao longo da história e como o Evangelho está se espalhando e alcançando as diversas regiões da terra. A perspectiva cultural, como as culturas fazem parte desse propósito de Deus e como Deus deseja alcançar cada povo na sua língua, na sua cultura. E a perspectiva estratégica, as estratégias para você ser um cristão global, usado por Deus para cumprir o propósito de Deus. E esse curso ele é indicado por vários pastores, como Ronaldo Lidório, Russell Shedd, John Piper, e também Billy Graham deixou uma frase, né, que não conhecia outro curso que pudesse inspirar, animar, incentivar as pessoas, aquecendo o seu coração, como era o que ele conhecia do curso Perspectivas. Se tiver no ponto aí, podemos adiantar um pouquinho, porque eu já falei a parte inicial e a gente, se der certo, senão eu continuo falando. Mas, a princípio, você pode achar, não é, que esse curso é só para aquele pessoal que já está enganjado em missões, que trabalha com missões na igreja. Não é, viu, pastor Waldenberg? É para todos. E mesmo aqueles que ainda não têm um envolvimento com a área de missões, mas podem, através desse curso, vir a se envolver. Né? 32% das pessoas, antes de, não tinha, as que tinham um bom conhecimento do propósito de Deus através da sua igreja na terra. Depois do Perspectiva, esse número aumenta para 87%. E, então, esse ano, estaremos mais uma vez servindo ao Senhor, juntos ali na sede da OM, né, na Mário Galvão 98, ministrando a cada segunda-feira, a partir da última, que será a última de agosto, que será a aula inaugural, e pelas próximas segunda-feiras até o final de novembro. E eu gostaria de ver muitas pessoas daqui da igreja, pastor, junto com a gente lá, estudando. São lições, né, estudos maravilhosos que vão abençoar a sua vida, o seu coração, eu tenho certeza. Há pessoas aqui, né, que fizeram o ano passado, estavam lá, alguns com uma equipe, alguns fazendo o curso e que podem testemunhar isso para você. Então, nós estamos aqui lançando esse desafio, esse convite. Gostaríamos de ter várias pessoas daqui junto com a gente e tendo esse estudo e aquilo que ele acrescenta na nossa vida cristã. Ao lado aqui nós temos uma mesa com os materiais que você pode conhecer e também estamos ali para responder outras dúvidas, né? E ajudar você a entender, né, a conhecer melhor o curso e também, se já quiser, podemos ajudar você a fazer a inscrição, né? Eu já tinha falado até aqui uma foto da turma no ano passado, pessoal em aula, um momento de confraternização, que a gente tem um intervalo e é a hora que a gente se confraterniza ali com os irmãos. Você pode reconhecer alguns daqui que estão lá na foto, né? E aqui a foto do final, a última aula, era a foto da formatura, né, da turma de 2023. E, quem sabe, você vai estar com a gente na foto da turma de 2024. Né? Alguns preletores confirmados, né, o pastor Chung, o pastor João Luiz Santiago, da Palavra da Vida. Uma aula eu estarei ministrando, e o pastor Márcio Lugão, que é o diretor da OM, né? E a aula inaugural, já falei, será dia 26 de agosto. Então, você no propósito global de Deus. Você pode se inscrever por esse QR Code ou entrando no site, o endereço está ali. É perspectivasbrasil.com, e aí a sequência ali direciona você para a turma aqui de São José dos Campos, porque tem turmas acontecendo em todo o Brasil, nas mais diversas regiões do Brasil. Irmãos, além desse trabalho voluntário, né, que nós, toda a equipe faz em
no Perspectiva. Os irmãos sabem, eu sou missionário da Asas de Socorro, né, e quero aproveitar esse momento aqui também para agradecer a esta igreja pelo apoio, né, que tem dado à missão Asas de Socorro através de alguns missionários, né, que são adotados por esta igreja na parceria com a nossa missão, né? E também, sempre que eu ouço falar ou venho aqui, eu me lembro das muitas equipes que nós recebemos, pastor Oldenberg, lá em Manaus, na época que moramos lá, e que eram daqui, desta igreja, né? Lembro com saudade do Dr. Fregoni, que era um dos que a gente hospedava lá em nossa casa, fizemos várias viagens ali, juntos no barco de Asas de Socorro, nos rios da Amazônia, e enfim, muito trabalho foi feito e continua sendo feito. Hoje, eu e minha esposa temos a responsabilidade de divulgar a missão aqui na região sudeste, e por isso a gente veio morar em São José dos Campos, é uma localização estratégica, além de ser uma excelente cidade para se morar. E daqui nós vamos para São Paulo, para o interior do estado, para o Rio de Janeiro, para Minas, para o Espírito Santo, e divulgando Asas de Socorro, para que Deus levante mais intercessores, mais mantenedores e mais missionários. Jesus mandou a gente orar e pedir que Ele envie, né, trabalhadores para a sua seara. A gente ora. Quando eu e minha família chegamos lá, disseram para nós que a gente era a resposta de oração. Isso há 26 anos atrás. E nós entramos e continuamos orando, e a cada ano vimos Deus trazendo pessoas novas. E este ano mesmo já estão algumas pessoas novas, e a gente continua divulgando, orando, e para que Deus mande mais recursos espirituais, mais recursos financeiros e mais pessoas para servir no Ministério de Asas de Socorro. Então, muito obrigado também, em nome da Asas de Socorro, por esta oportunidade e pelo trabalho que vocês fazem ajudando e sustentando alguns dos nossos missionários. Dito isto, vamos abrir a palavra de Deus, capítulo 3 de primeira carta de Paulo aos Coríntios, o verso de número 9. 1 aos Coríntios, capítulo 3, verso 9. Então, me acompanhe na leitura, onde diz assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém? A palavra que veio ao meu coração para trazer aqui hoje é exatamente este verso e aquilo que ele diz. E este verso, ele está nesse capítulo, e no finalzinho da parte em que o apóstolo Paulo ele está falando aos crentes da igreja de Corinto, que ali entre eles havia ciúmes e contendas, que essas coisas, né, faziam até que eles chegassem a dizer, uns diziam eu sou de Paulo, e outros diziam eu sou de Apolo, e havia aquele conflito ali dentro da casa, dentro da igreja, no meio das pessoas. E então, no verso 5, nós vemos Paulo fazendo uma pergunta. Ele pergunta assim: quem é Apolo e quem é Paulo? E ele mesmo responde a pergunta. Ele diz: servos por meio de quem crestes. Eles eram apenas servos de Deus, que foram usados por Deus para aquelas pessoas ali em Corinto crerem no Evangelho, crerem em Jesus Cristo e pela fé terem a salvação. No verso 6, Paulo continua, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele, Paulo, tinha plantado o Evangelho, chegando ali e semeado a palavra, quando nada havia ali ainda anunciando o Evangelho. Depois veio Apolo e regou aquela semente do Evangelho que foi plantada por Paulo, discipulando, ensinando um pouco mais aqueles cristãos. Mas parece que eles precisavam aprender mais ainda, né? Porque Paulo diz, tem ciúmes, tem contendas no meio de vós. E então ele diz, agora no verso 7,
Nem o que planta, nem o que rega é coisa alguma, mas Deus que dá o crescimento. Plantar e regar na obra de Deus é uma obra que o Senhor nos permite trabalhar e fazer. Mas quem dá o crescimento, quem faz mesmo a obra, quem toca no coração, quem convence é o Espírito de Deus, é o próprio Deus, é o Senhor. E aí chegamos ao texto, né, em que Paulo faz esta afirmação. E ela é composta de 3 partes, mas a gente pode colocar ela da seguinte forma, embora ele diga nós e depois vós, mas é verdadeiro se a gente coloca. Nós somos cooperadores de Deus, nós somos lavoura de Deus, nós somos edifício de Deus. Vejamos então o que significa cada uma dessas partes. Primeiro, a palavra cooperador. No grego é sinergóis. É daí que vem a palavra sinergia, uma palavra muito usada no mundo empresarial e nos treinamentos para promover o trabalho em conjunto das equipes. Sinergia vem desse verbo grego sinergóis, que quer dizer é a junção de 2 palavras, sim e ergos, quer dizer trabalhar junto. E quando Paulo diz que nós somos cooperadores de Deus, é exatamente nisso que ele está pensando. Pensando nele, em Apolo, e pensando na igreja de Corinto, e a palavra de Deus hoje pensando em nós aqui, nos dias de hoje. Que somos cooperadores de Deus, ou seja, somos trabalhadores juntos com Deus. Deus nos dá esse privilégio de trabalharmos com Ele na sua obra, na sua causa, de servirmos a Ele, e naquilo que fazemos, Ele tomar isto e usar para expandir o seu reino, para espalhar o seu evangelho, para demonstrar o seu amor perante um mundo perdido e carente desse amor. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, 21, Paulo usa a palavra cooperadores novamente. Ele estava falando no final do capítulo 5 que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, e fez então essa obra de reconciliação, e então agora ele chamava todos a se reconciliarem com ele, e aí ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores, vos exortamos, a que não tomem em vão a graça de Deus. Então Paulo tinha essa visão de que o que ele fazia, o trabalho que ele realizava, a maneira como as coisas aconteciam não era por causa dele, mas era porque ele estava fazendo a vontade de Deus e Deus estava usando isso na sua obra. Na verdade, quem estava fazendo a obra era o próprio Deus. Mas Deus usava a sua voz, Deus usava as suas palavras, Deus usava as suas mãos, os seus pés, e aquilo que ele fazia era em cooperação com a palavra de Deus. A segunda afirmação que Paulo fez é que nós somos lavoura de Deus. Essa é uma palavra, né, que para nós hoje já está quase em desuso, né? Hoje a gente fala de lavoura, a gente fala de agronegócio, né? Porque, de fato, as coisas cresceram e tomaram proporções, né, gigantescas, e não só de tamanho de investimento, mas também de forma de fazer as coisas, porque hoje a tecnologia oferece maquinário, né, com sistema de GPS, enfim, há tanta novidade nessa área, né? E há tanto desenvolvimento, e não é à toa que o Brasil bate aí recordes de produção de grãos, né? E alimenta o mundo com esse. Mas Paulo disse que nós somos lavoura de Deus. E aí, mas temos que pensar, né, na lavoura lá daquela época. E vamos ver que isso está bem sintonizado com. A lavoura está sintonizado com os cooperadores. Porque no jeito antigo, né, uma lavoura, ela acontece com o trabalho, a cooperação de muita gente. Era um monte de pessoas que limpavam a terra, que aravam, né, viravam a terra para arar,
que lançavam a semente, que regavam a plantação, e depois esse monte de pessoas vinha para fazer a colheita. A minha filha e meu genro trabalharam um tempo lá em Nepomuceno, em Minas, e lá é uma região cafeeira. E há muitas pequenas propriedades em que o sistema ainda é antigo. É o sistema em que, na época da colheita, eles têm que chamar um monte de gente, inclusive de outros estados, para ir lá e manualmente ir nos pés de cafés, né, sacudir os pés e colher todos aqueles frutos e então colocar nas vasilhas e levar para a continuidade do processo. E de fato, né, uma lavoura é uma plantação. É nisso que Paulo está pensando. E quando ele diz lavoura, ele diz que é uma lavoura de Deus, uma plantação de Deus. E o próprio Senhor Jesus usou essa figura de plantação em alguns momentos. Por exemplo, nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram a parábola do semeador. E depois de contar a parábola, sei que vocês conhecem bem, os discípulos, né, foram receber de Jesus a explicação da parábola, o que significa. E então, o Senhor Jesus disse: o campo é o mundo, a semente é a palavra de Deus. E vocês são os semeadores que vão lançar essa palavra, que vão pregar essa palavra, que vão por todo o mundo e pregar esse evangelho. E ao pregarem, vocês vão encontrar 4 tipos de solo, 4 tipos de coração que vão receber essa palavra de formas diferentes. À beira do caminho, o solo duro e a semente não penetra, as aves vêm e arrebatam. Jesus disse: é aquele que ouve a palavra, mas o inimigo vem e carrega aquilo que ele ouviu, não deixa frutificar, não deixa mudar a sua vida, não deixa alcançar seu coração. Tem o solo que é entre as rochas, um pouco de areia, mas o terreno é rochoso. A semente cai, ela nasce um pouquinho, mas não tem como se aprofundar, ela fica frágil e vem o calor e ela seca e murcha. A pessoa que recebe, mas não se aprofunda, não se firma, e então, quando vem as dificuldades, aquilo que foi plantado e que ela ouviu e começou a receber, vai embora também. O terceiro solo é aquele onde a semente é lançada entre os espinhos. E ali a semente vai concorrer com os espinhos. E os espinhos crescem e sufocam aquela semente. É o coração que ouve a palavra, que quer seguir naquela palavra, mas tem outras coisas concorrendo e que tiram o tempo, tiram a atenção, tiram a dedicação e a pessoa, por fim, perde a palavra que tinha recebido. Mas tem o quarto solo e o quarto coração, que é a boa terra, que é o solo onde a semente cai, ela é abrigada, ela germina, ela brota, ela floresce e ela produz frutos em grande quantidade. Esse é o coração que ouve a palavra e o Espírito de Deus ali encontra lugar para se firmar, para transformar e para salvar aquela vida e para edificar ali um coração. É uma planta de Deus. E esse monte de planta de Deus é uma lavoura de Deus. Houve uma época, durante 20 anos da minha vida, eu trabalhei em banco. E uma parte desse tempo, eu trabalhei com crédito rural. E eu amava esse trabalho. Eu via algo de sagrado nele, porque você fazia financiamentos para produzir alimento. E eu via a promessa de Deus, né, para a terra, que a terra iria dar fruto, né, mesmo em meio a cardos e abrolhos, né, em meio a espinheiros, mas há uma promessa de Deus na terra e quando você semeia, uma terra boa, fértil, vai produzir e vai gerar alimento que sustenta a vida. E isso é uma
é uma promessa de Deus que se cumpre no ciclo da vida. Paulo então falou que nós somos lavoura de Deus. E a lavoura de Deus é onde Deus está plantando, e as plantas que estão nascendo para a vida eterna, como diz também, além da parábola, né, do semeador, quando Jesus se encontrou com os discípulos ali na região de Samaria, em Sicar, enquanto ele conversou com a mulher, eles foram comprar comida, eles voltaram, ofereceram comida para Jesus. Jesus disse: eu tenho uma comida para comer, vocês não sabem, e a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E eles insistiam, Jesus come, e Jesus disse: vocês falam que faltam 4 meses para a ceifa, mas eu digo que para vocês levantarem os olhos e verem, porque há uma colheita para acontecer. Os campos estão brancos, tem pessoas para serem alcançadas, resgatadas e salvas aqui e agora. Isso porque a mulher tinha ido à cidade e era nesse ínterim, Jesus sabia que ela iria voltar, ela iria testemunhar e iria voltar com as pessoas daquela cidade. E então Jesus disse: eu vos enviei para ceifar onde vocês não semearam, outros plantaram, e vocês vão ceifar. Jesus disse, isso é um ditado verdadeiro. Um é o que planta, outro é o que colhe. Então vemos Jesus usando, assim como Paulo, essa figura da lavoura de Deus, né, da plantação de Deus. E nós somos isso, irmãos. E uma lavoura é feita com a cooperação de pessoas para que ela possa existir. E a terceira afirmação de Paulo é que nós somos um edifício de Deus, uma obra de Deus, uma construção de Deus. Da sacada do nosso apartamento, aqui um pouco abaixo, nesses últimos anos eu vi um prédio crescer, lá, os primeiros andares surgindo, e todo dia eu olhava para aquele lugar e via os operários trabalhando e os andaimes subindo, e hoje é um prédio pronto. De noite ele já fica todo iluminado, né? Quer dizer que já tem muitas famílias morando ali. Mas foi interessante acompanhar aquela obra, né? Ver as etapas. E quando Paulo fala de edifício de Deus, ele está pensando numa construção. E numa construção que, igual uma lavoura, também precisa de gente, precisa de mão de obra, precisa de trabalhadores que trabalhem coordenados, que trabalhem cooperando uns com os outros, que trabalhem unidos em prol daquela construção, para que ela possa ser erguida e esteja de pé. E assim também, essa linguagem, né, de edifício, né, de construção de Deus está na Bíblia. Nós acompanhamos a leitura, né, que o pastor fez aqui, da primeira carta de Pedro, capítulo 2, e lá no verso 5, Pedro disse assim, que nós, eu e você, também como pedras vivas que somos edificados, somos construídos, casa espiritual, né? Casa espiritual, a fim de oferecermos a Deus sacrifícios agradáveis. Então a nossa vida é uma construção de Deus, e nós todos juntos somos uma obra de Deus, que vai sendo edificada para a habitação de Deus, e com o objetivo de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E Deus se agrada nessa unidade, nessa união, nessa cooperação, nesse ser cooperadores dele, trabalhar junto com ele, como ele se agrada da gente ser plantação dele, em que há essa diversidade também de pessoas trabalhando e a bênção de Deus dando o crescimento. Agora há pouco estava falando com o pastor, ele falou de receber novas pessoas, alguns por transferência, outros batizados. E é assim, é sempre uma alegria ver pessoas sendo batizadas, ver a igreja sendo edificada, crescendo, aumentando, prosperando, Deus abençoando a sua obra.
porque cada vez que nós fazemos algo que o Senhor nos instruiu na sua palavra, estamos cooperando com Ele para a plantação da sua lavoura, que Ele, enfim, irá colher, para a edificação da sua habitação, onde Ele, enfim, irá habitar. E Ele nos chama a habitar com Ele depois de termos cooperado. Então, o apóstolo nos fala também que somos edifício de Deus, construção de Deus, obra de Deus, e que fomos edificados para a habitação de Deus. Na carta aos Efésios, capítulo 2, verso 22, ele diz isso, que nós, cristãos, nós, servos de Deus, somos edificados para Deus habitar em nós. É uma construção de Deus. E assim somos cooperadores, somos lavoura e somos edifício de Deus para a glória do seu nome. Juntos com Ele e também juntos uns com os outros. Jesus orou para que houvesse unidade no seu corpo, entre o seu povo, e que eles pudessem, então, com esse testemunho de unidade, de amor, né, de estarem juntos, de trabalharem juntos, de serem um povo de Deus, fazer com que o mundo cresça. Há um resultado na cooperação, há um resultado no trabalho em conjunto, na plantação de Deus, há um resultado na edificação da obra de Deus, da construção de Deus. E nós, eu e você, somos chamados a participar disso, a participar dele. Tanto crianças quanto adolescentes, jovens, senhores, senhoras, anciãos, Deus nos chama a cooperar com Ele na sua obra. E, com isso, nós podemos servir ao Senhor e sermos usados por Ele. Um irmão em Cristo, há 2 sábados atrás, fomos no seu aniversário, 80 anos de vida. E aquele irmão, então, compartilhou ali como foi a sua conversão. No meio da sua celebração, ele disse, eu quero falar como eu me converti. E ele disse, eu estava com um grupo de amigos nos arredores de uma casa onde estava havendo um culto. A igreja estava reunida lá, cantando, orando, lendo a Bíblia, pregando, cooperando com Deus. E eu estava lá com os amigos, contando umas piadas, nós estávamos fumando e, num determinado momento, algo me alcançou naquele conjunto de amigos. E eu comecei a tremer e a sentir uma atração por Deus, né, e pela sua palavra, e eu atirei fora o cigarro que estava fumando, virei para os meus amigos e disse, de hoje em diante eu não fumo mais. De hoje em diante eu vou me tornar um cristão. E ele foi para casa e no final do culto ele recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aí eu quero terminar dizendo isso. Os irmãos da igreja foram lá, se reuniram, estavam cooperando com Deus. Oraram, cantaram, estavam cooperando com Deus. Fizeram a leitura da Bíblia, pregaram a palavra, estavam cooperando com Deus. Certamente alguém da família desse homem, ou seus pais, ou algum parente, ou algum conhecido, orava, intercedia que ele fosse alcançado pelo Evangelho e fosse salvo. E naquele dia, cooperando com Deus, Deus recebeu aquela vida, aquele homem. Deus respondeu aquela oração e transformou, e desde então ele se tornou um cristão. E há poucos dias, fazendo 80 anos de vida, ele tem o prazer de compartilhar isso e dizer, foi assim que eu fui salvo. Quando a igreja se reúne aqui ou nas casas, ou em um sítio, ou em qualquer outro lugar, para cultuar ao Senhor, está cooperando com Deus. Quando você ora pela salvação de alguém, está cooperando com Deus. Pela cura de alguém, está cooperando com Deus. Quando você ora pela transformação de alguém, está cooperando com Deus.
amanhã, segunda-feira, quando você amanhecer o dia, se arrumar para sair para o trabalho, se olhar no espelho, olhe e pense, lembre-se dessa palavra de Deus, em que Paulo está dizendo, você é um cooperador de Deus. O que você vai fazer nesse dia, as pessoas com quem você vai encontrar, o trabalho que você vai realizar, serão oportunidades de você estar testemunhando do Senhor Jesus e cooperando com Deus. Eu queria orar, pastor. Pai, em nome de Jesus, quero abençoar a tua igreja reunida. Mais uma vez, nessa noite de domingo, ela está aqui de portas abertas, no mundo, ó Deus, de trevas, no mundo de pecado, no mundo mau, anunciando, ó Deus, a tua palavra, cooperando com o teu evangelho. Cada irmão aqui, ó Deus, lá na sua casa, na sua vizinhança, na sua escola, no seu trabalho, aonde for, onde está presente, é um cooperador seu, é lavoura sua, é edifício seu, que o Senhor possa usar o teu povo e que cada dia mais eles possam cooperar mais e mais e experimentarem a alegria, a satisfação, o prazer de serem usados por ti para transformar outra vida, para alcançar uma vida, para salvar uma pessoa, para comunicar, ó Deus, o teu amor, a tua graça, o teu evangelho. Que assim a vida de cada um possa ter aquele brilho, aquele valor, aquele sabor de viver cada dia a serviço do Senhor e da sua obra. Assim eu os abençoo, que essa palavra do Senhor, da tua palavra sagrada, possa ficar nos corações, em nome de Jesus. Amém. Existem muitas figuras que são interessantes aplicadas à igreja, né? Hoje nós vimos 3. Abaixo um pouco do texto ele fala sobre os santuários de Deus, sois vós. Eu gosto muito daquela de que nós somos família de Deus. E como família de Deus, nós temos cuidados uns com os outros, né? Eu quero convidá-los a abrirem as vossas Bíblias, por gentileza, em Romanos capítulo 16. Esse sentimento de família está aqui. Romanos 16, versículo 1 e versículo 2. Paulo escreve uma carta, e nesta carta ele fala de uma irmã chamada Febe. Ele a recomenda para que a igreja a receba, e não só a receba, como a ajude, porque ela foi protetora de algumas pessoas, inclusive de Paulo. Diz assim o texto: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Nós queremos recomendar alguns irmãos para vocês, para que vocês os recebam no Senhor, conforme é orientado aqui, e que os ajudeis em tudo que vierem a precisar de vocês. Não apenas porque são protetores, mas porque são famílias de Deus. Porque nós vamos começar laços aqui e vamos concluir esses laços lá no céu. Laços de uma família de Deus. Um povo só. Teremos um povo só com um só pastor. Lá no céu. Então eu queria convidá-los para que recebam estes irmãos. E eu quero começar pelo missionário José de León. Queria que ele viesse à frente. Ele não é recebido no corpo de membro da igreja. Pelo menos não ainda. Mas nós queremos recomendá-los para a obra de Deus. Foi uma bênção para nós aqui durante todo o tempo que esteve. Foi cooperador de Deus.
e como cooperou com os dons que Deus lhe deu. Foi muito bom conhecê-lo e é muito fácil amá-lo depois de conhecê-lo. Quero especialmente agradecer ao presbítero Roberto e à sua esposa Laí por terem acolhido o José. Queremos orar pela viagem dele. Esses dias ele vai para casa, vai ouvir o sotaque materno. É tão bom a gente ouvir o sotaque materno, você não tem ideia quanto isso é bom. Eu sou nordestino, e quando alguém fala uma palavra lá do Nordeste, meu ouvido chega e faz assim, ó. É verdade. Entendeu? Um sotaque, uma palavra que é lá do Nordeste. E nós nordestinos somos muito apegados a essas raízes. Então ele vai para casa agora, vai comer a comidinha da sua terra, ver as bandeiras, as cores da bandeira da sua terra. Mas ele tem um objetivo, levantar sustento para continuar a obra que Deus lhe confiou. Quero convidar o vice-presidente para que venha aqui orar ao Senhor, Carlos Guedes Vieira de Melo. Ore ao Senhor em favor do José de Leon com palavra de gratidão pelo tempo que ele serviu conosco aqui, como foi útil, como cooperador de Deus neste lugar. Por favor, meu irmão. Meu Pai querido, como é bom fazer parte da Tua igreja. Como é bom, Senhor, sentir e perceber que somos lavoura Tua, somos cuidados por Ti, que fazemos parte da Tua igreja, do edifício que o Senhor mesmo sustenta, no qual é pedra angular o nosso Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor levanta homens, pessoas, mulheres, para servir ao Senhor. E te louvamos, ó Deus, pela vida do José. Muito obrigado por esse jovem que está se dispondo a servir ao Senhor. Ó Deus, ele tem o objetivo de servir ao Senhor em Laos. Não é qualquer um que faz isso, Senhor. Mas o Senhor o chamou para isso. E nós pedimos que o Senhor mesmo sustente. Que o Senhor mesmo, ó Deus, esteja abrindo todas as portas para que ele possa levantar todo o sustento, Senhor, e ser instrumento nas tuas mãos para aquele povo que precisa do Senhor. A cada um de nós, Senhor, também, como missionários aqui em Jerusalém ou em qualquer lugar, ó Deus, que o Senhor também mesmo nos ajude a entender o teu chamado para nós, para cumprirmos a risca, Senhor, a fim de que o teu reino seja fortalecido, a fim de que o teu reino seja glorificado e exaltado em toda a terra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela vida deste homem. Que o Senhor o abençoe, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Fiquem aqui, por favor, vocês dois, tá bom? Na última Assembleia Geral Ordinária que nós tivemos em março, no último domingo do mês de março, o Conselho Espiritual recomendou que a Assembleia recebesse em sua membresia alguns irmãos. Alguns já estavam conosco há 2 anos, outros há 1 ano. E nós os recebemos ali e hoje nós queremos agradecer ao Senhor pela vida deles. Você pode ficar aqui, que é isso, não vai fugir nada. Nós recebemos com toda a alegria e com toda a gratidão. Queria que nós tivéssemos esse coração de receber, de agradecer a eles por estarem conosco e ao Senhor por tê-los enviado. O Ministério de Sociabilidade tem uma lembrancinha de gratidão. Queria que a Carolina Fregoni, filha do Dr. Roberto, tem 20 aí? Então passe um por José. Pronto. Recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia,
para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Com base nesse texto, eu quero recomendar a alguns irmãos. Quero convidar Felipe Costa Souza e a sua esposa Natália Castelloni Silva Souza, que venham à frente para serem recebidos na comunhão. Já são membros há muito tempo, mas hoje vai ver a festa, entendeu? Israel está lá em cima? Desce, homem. Quero recomendar aos irmãos Dalva de Freitas Aguiar Rodrigues. Venha com a sua família também, venha com a família. Já está há muito tempo servindo a Deus conosco aqui. Quero recomendar que a igreja receba com todo o carinho o Lindo Mendes da Costa e Renata Leme de Paiva da Costa. Recebam-os no Senhor. Orem por eles. O conselho, a mesa e a assembleia recomenda que vocês recebam João Antônio Pereira Neto e a sua esposa Natália Rocha Ventura Pereira, que estão servindo ao Senhor desde janeiro, e é o nosso pastor auxiliar. Eu não sei quem é auxiliar, se ele ou se eu, mas eu sou grato a Deus pela chegada deles. Um tempo desse, uma família solicitou para servir ao Senhor numa igreja irmã nossa, e foi lá e ficou. E agora eles retornam para o nosso convívio e pediram ao conselho a sua reintrodução na membresia. Eu quero chamar o senhor Luiz Carlos Passe e a sua esposa Rosemary Ressurreição Inocêncio Passe. Venha com a família. Queremos recebê-los no Senhor. Por favor. Nesta mesma vibe e servindo na mesma igreja, pastor Roberto Matias e a sua esposa Irma Fogaça ficaram 3 anos servindo uma igreja irmã nossa lá até o pastor se firmar. E agora voltam ao nosso convívio. Queremos recomendar o presbítero Ulisses Tavares do Nascimento. Queria que ele viesse também com a sua família. Tivemos uma experiência tão interessante com eles. E eu sou grato ao vice-presidente Carlos Guedes, que foi instrumento de bênçãos para a vida deles no retorno aos caminhos do Senhor. Coisa boa. Queremos recomendar aos irmãos que recebam Alexandre Paiva Pires, Cláudia Batista Oliveira e a sua família, Sara e Esther,
juntamente com a Márcia Aparecida Souza Rezende da Cunha, para que vocês recebam no Senhor e cuidem deles, por favor. Estão descendo. Já servem conosco já há bastante tempo. E hoje vai ser o culto de recepção. Serviram ao Senhor no Bosque dos Eucaliptos, com o pastor Evaldo. E hoje estão conosco, que nos traz alegria e gratidão. Recebais no Senhor como convém aos santos, e os ajudeis em tudo que de vós vier a precisar. São caríssimos no Senhor. Queremos recomendar o presbítero Fernando Cipresso e a sua esposa Renata Cipresso. A sua filha. Me perdoe, Fernando. Me perdoe, meu irmão. Me perdoe. Eu cometi um erro desse 2 vezes. A última vez, logo no começo do meu ministério, era filha, eu chamei de esposa. O contrário. E o pessoal disse, nunca mais ele volta. Ficou e hoje é diácono da igreja. Presbítero Fernando. Queria que o Fernandinho viesse também com ele, ficasse aqui junto com a sua família. Ele é presbítero, serviu ao Senhor Jesus em Santana, quando o Senhor o enviou para o nosso meio. Quero recomendar Pedro Henrique da Silva Nascimento Carneiro, para que vocês os recebam juntamente com a sua esposa. Estava servindo ao Senhor Jesus no mar, homem do mar. Graças a Deus pela Gabriela que o trouxe para cá. Quero recomendar que vocês recebam com toda a alegria Gustavo Moraes Sorgo e Suelen Guedes Melo Sorgo, que servem ao Senhor Jesus já há muito tempo conosco. Os filhos estão no culto infantil, para que vocês os recebam no Senhor. Ela é irmã do Guedes, o vice-presidente. Quero recomendar Bruno Moraes Sorgo e a sua esposa, Mariana Sorgo, para que vocês os recebam em Cristo Jesus, como convém aos santos. Os filhos também estão no culto infantil. Com toda a gratidão e alegria, queremos recomendar que vocês recebam Rodrigo da Silva Rodrigues. E orem por ele, orem pela sua família. Suplico que os recebam no Senhor. Não sei se a esposa já está aqui embaixo já. Recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem em tudo que de vós vier a precisar. Sejam bem-vindos. Quero recomendar que vocês recebam em Cristo Jesus Rafael Cury Spiller. Recebam no Senhor como convém aos santos. Isso. Se o sogro quiser vir, a sogra, a cunhada, a avó. Da mesma forma, agradeço a Júlia por tê-los trazido para nós. É uma alegria.
Quero recomendar que vocês recebam o Wesley Aparecido da Silva Teixeira, que o Senhor trouxe para o nosso meio. Eu quero que ele venha com seu irmão. É uma alegria para mim recebê-los aqui. Que coisa boa. Quero que a igreja receba com todo carinho, com todo amor, Juliano Ricardo Araújo dos Santos e a sua esposa, Juliane Tabita Oliveira Araújo. Recebam-os no Senhor como convém aos santos. Pode vir para cá para tirar foto aqui bonitinho da gente. Pode vir, Juliana. Estes irmãos foram recebidos em assembleia última, em março. É uma alegria muito grande. Eu não sei se eu esqueci alguém, ou eu não sei se alguém quer se juntar a esse povo aqui, ó. Tem alguém que sentiu no coração juntar-se a esse povo? Faça-o agora. Eu vou ler um texto. Miguel, I'm sorry. Por favor, Miguel. Onde eu errei? Miguel Silvana. Primeiramente, Miguel e Cristina. Isso. E a Bia. Desculpa, Miguel. Obrigado. Ele é o irmão mais novo do Guedes. Ah, não, é o mais novo aqui, ó. Também dentro daqui, também na Suelen, né? 3-0 para vocês. Obrigado, desculpa, Miguel. Silvana. E o Giovanni tá lá em cima. Giovanni, venha. Agora eu vi, achei. Obrigado, Silvana. Obrigado, Guedes. Ela é irmã também, a irmã mais nova. Dias conversando com o pastor Antônio Vieira, ele disse: a minha família está toda lá. Graças a Deus. O presbítero está lá em cima. Ó. Obrigado, Giovanni. Duas famílias. Uma está enferma. Wagner de Paula Bento. Estava muito a fim de vir e receber. E uma enfermidade o levou ao hospital e ficou hoje até 10 e pouco. Ele disse: pastor, perdão, não tenho como eu ir. Nós compreendemos isso. E o outro, o Arturo, ele é chileno, está conosco já há muito tempo. E ele está na escala de trabalho hoje. Esteve conosco de manhã, mas por volta de 13 horas ele entrou na escala. Arturo Fabrício Escudeiro Torres. E também mais uma família, Frank Erickson Nogueira da Silva e Aline Vanessa Sarte da Silva. Eles vieram para o nosso meio por influência, por trabalho feito pelo Alan Caster. O Alan Caster falou do Senhor Jesus para ele, falou da igreja para ele. Eles vieram, amaram aqui, os filhos foram batizados e ficaram conosco aqui. A nossa gratidão ao Alan Caster por esse plantio. Tá bom? Então, eu creio que são esses. Eu quero orar ao Senhor. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza.
Queremos agradecer a Deus pela chegada desses irmãos. Queremos recebê-los como convém aos santos. Agradecer a Deus pela chegada deles. Quero pedir ao Senhor que aceite a nossa gratidão, porque soprou sobre nós a vida destes irmãos. E a nossa responsabilidade é acompanhá-los. É acompanhá-los. Marcos Alexandre Hauer Deman é presbítero nesta igreja. Ele vai orar ao Senhor em gratidão a Deus. E também nos levando a um compromisso de receber, de acompanhá-los. O texto que eu queria ler com eles é esse aqui. É Atos 2, 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e os bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Que isso se cumpra aqui. Que isso se cumpra. Que nós sejamos uma só família. Nós vamos recebê-los e vamos compartilhar com ele à medida que eles tiverem necessidade. Quer seja de oração, quer seja de pagar a conta do gás, quer seja de uma visita, nós vamos nos misturar a tal ponto que iremos perseverar, louvando a Deus, e isso contando com a simpatia de todo o povo. E o Senhor acrescentará ao nosso meio, dia a dia, os que estarão sendo salvos. Amém? Por favor, irmã. Oremos. A igreja de pé aqui e a igreja misturada em pé nos bancos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por Sim. esse culto tão gostoso, tão alegre, tão bom. Nós começamos esse culto público cantando que o Senhor é bom. Como nós podemos, Pai, descrever em palavras a tua bondade? Como nós podemos, com as nossas vozes, descrever, Pai, como o Senhor tem nos abençoado, como o Senhor tem abençoado essa igreja? Nós queremos, Pai, te agradecer de coração pela tua graça, que nos alcançou e com esses irmãos aqui na frente nos fez igreja, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor alcançou cada um aqui com a tua palavra, porque um dia a palavra foi pregada para nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Queremos, Senhor, nos alegrarmos juntos como igreja nesse dia, como nós temos feito. E, sobretudo, glorificar o teu nome, Pai. Sobretudo, pregar o teu nome, para que todos os povos te adorem, para que todos te conheçam, Senhor, como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós só temos a te agradecer, Senhor Deus. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude juntos a sermos igreja, juntos a caminharmos juntos, Senhor Deus, fazer a tua obra, cooperando, Senhor, com a tua obra aqui na nossa cidade de São José dos Campos e no mundo inteiro. É isso que nós queremos te pedir, que o Senhor também vá à nossa frente nessa nova semana que se inicia, que o Senhor esteja à frente do teu povo, guiando, protegendo e edificando. Em nome de Jesus. Amém. Queria que vocês viessem da agora recebê-los. Vamos fazer isso? Saiam do seu lugar e venham recebê-los aqui. Eu sei que vai tumultuar, não tem problema, somos uma família. Saia do seu lugar e venha receber esses irmãos. E eu queria que vocês os cumprimentassem assim com uma salva de palmas. Vamos fazer isso? Venham recebê-los, por favor. Venham recebê-los. E depois vamos ter um lanche ali fora, ó. Tá bom? Aí vocês vão poder inteirar-se mais deles. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão.
Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Rafael, obrigado. Aí o caçula aí. Muito obrigado, muito mesmo. Louvado seja o Senhor, que pelo seu Espírito trouxe essa gente para o nosso meio. Temos o compromisso de amá-los e de cooperar com eles, porque somos cooperadores de Deus. Muito, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de todo o coração. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Obrigado, Júlia.